Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! O Plano Nacional de Saneamento Básico previa que até 2033 os serviços estariam universalizados. Para tanto, seriam necessários 20 bilhões de reais por ano. Mas de 2010 a 2015 foram investidos apenas 11 bilhões por ano. O resultado não é muito difícil de constatar, com falta de água potável e de coleta e tratamento de esgoto para grande parte da população e a incidência de doenças cuja ocorrência se deve justamente a essa situação. O Câmara Debate da Rádio TV Câmara vai discutir esse panorama com os deputados Odorico Monteiro, do PSB do Ceará, e João Paulo Papa, do PSDB de São Paulo. Deputados, todo mundo sempre fala, as campanhas políticas, os debates aqui na Câmara, de que a questão central no Brasil é a questão de saneamento básico por diversos motivos. Mas isso não se reverte em investimentos. Deputado João Paulo Papa, qual a resposta que a gente pode dar a essa situação? Bem, o saneamento, Vânia, de fato, queria cumprimentar o nosso colega aqui, Odorico Monteiro, e tem tido uma atuação muito expressiva nessa matéria, cumprimentar você, cumprimentar toda a equipe, agradecer a oportunidade de, mais uma vez, poder debater a questão do saneamento no Brasil. Esse tema ganhou uma relevância muito grande nos últimos anos. E por que nós estamos acumulando déficits e problemas nessa matéria? Porque ao longo da história do Brasil, saneamento básico nunca foi uma coisa de primeira importância. Na verdade, o que o Brasil conseguiu fazer em décadas passadas foi levar água tratada à casa das pessoas. E mesmo assim com grandes diferenças regionais. Estados mais ricos conseguiram avançar mais. Estados mais pobres ainda têm déficits bastante expressivos também nessa matéria. E a questão do esgoto, coleta do esgoto tratado, o tratamento desses esgotos ficou para trás. Nunca foi considerada uma política pública de primeira importância e é uma política pública de grande importância, eu diria absolutamente prioritária, uma vez que nós estamos falando de algo que tem influência direta com a saúde das pessoas e com a saúde também ambiental, né, com a preservação do meio ambiente. Nos últimos anos, em função da pressão da sociedade, em função de índices muito preocupantes no setor de saúde que o Brasil ainda apresenta, pressão da mídia, pressão externa, muitos países que se relacionam com o Brasil e entidades internacionais que fazem um acompanhamento dos investimentos e das prioridades em infraestrutura no Brasil, começaram a pressionar mais e as respostas começaram a vir, né, aos poucos, com uma nova lei de saneamento e, como você bem colocou aqui, mesmo com aquilo que nós conseguimos construir nos últimos anos, com uma nova lei atualizada, investimentos que foram alavancados pelo governo federal em particular, nós ainda temos um atraso enorme e a previsão, e esse que é o dado mais importante para o momento, é que a previsão de universalização, ou seja, de atendimento de toda a população brasileira, está efetivamente prejudicada. No ritmo atual de investimentos, nós não chegaremos em 20 anos na universalização, ao contrário, teremos aí que passar 40 ou até 50 anos até atingirmos essa meta, que é fundamental para um Brasil mais desenvolvido, com uma saúde pública bem equacionada, e por isso é que nós estamos fazendo esse debate hoje aqui na Câmara. Aliás, a Câmara dos Deputados, Vânia, tem dado uma contribuição muito expressiva nessa matéria. Ela tem alavancado a discussão, tem proposições, tem feito também a interlocução com o governo federal e estamos aí procurando contribuir da maneira como a Câmara pode contribuir. Deputado Odorico, como é que o senhor vê a questão? Praticamente a gente está com a metade das metas que eram para a gente ter cumprido até agora, né? Vânia, realmente essa é uma situação crítica e grave para o país. Quero também agradecer a você o convite, saudar o meu querido Papa, que é um deputado também que a gente tem compartilhado várias questões aqui na casa. Entre elas, essa questão, inclusive um debate que foi interessante sobre a questão do saneamento e as cidades inteligentes e a parte, inclusive, todo o complexo, né, de serviços públicos nessa questão. E hoje é um grande desafio. Eu diria que isso remonta a questões sociais, históricas do nosso processo civilizatório brasileiro. Nesses
Um país de 500 anos que 400 anos foi de escravidão. Então, a herança da Casa Grande e da Senzala, ela se transporta no processo de urbanização que ocorreu no Brasil no século XX, onde políticas como a de saneamento, água, passaram a ser prioridade em regiões nobres de algumas cidades e o processo de universalização disso não foi uma política pública estruturante do processo de urbanização. Então, a nossa urbanização foi extremamente desordenada, foi uma urbanização muitas vezes acontecendo em terrenos que foram invadidos, não houve um processo estratégico e não houve uma política estratégica de universalizar o saneamento no país. E tanto é que, conversando com vários prefeitos sobre esse caso, você tem algumas cidades que até fizeram o serviço de esgoto, ou seja, universalizou a água. Eu acho que isso foi uma conquista importante. Eu fiz um trabalho sobre mortalidade infantil em Fortaleza durante 20 anos. E foi muito interessante, Papa, porque à medida que você vai aumentando a disponibilidade de água para as pessoas, vai reduzindo a mortalidade infantil. O que a mesma coisa não aconteceu com o esgoto, com a parte do saneamento. E em vários municípios, inclusive Fortaleza, você tem o serviço em algumas regiões importantes da cidade. Você passa o serviço de tratamento de esgoto, você passa o saneamento, mas as famílias não fazem a ligação. Isso é outro problema. Houve investimento em algumas áreas que você até fez, e você tem situações que o esgoto não é canalizado, mas não é tratado. Você tem situações que o saneamento é feito em determinadas regiões de algumas cidades, mas ele não é canalizado, porque existe um pagamento adicional e não tem uma cultura pública de utilização disso. Então, e você separa, muitas vezes, eu acho que esse é um desafio também de articulação de políticas estaduais, que geralmente você tem a situação de água e esgoto, que são políticas estaduais, articulado com políticas municipais. Então, essa articulação interfederativa também, no caso do saneamento, é um desafio. Eu realmente vejo como uma preocupação importante. Nós saímos do século XX, a maior parte todos os países europeus, os Estados Unidos, Canadá, eles resolveram esse problema praticamente da água, parte do problema que nós temos de dengue, que envolve zika, chikungunya, que, pelo vetor do Aedes aegypti, é em função de você não ter a água, inclusive a caixa d'água é um desafio enorme ainda para a gente, né? Você pega bairros de várias cidades nossas, ficam 2, 3 dias sem água, e as pessoas são obrigadas a ter caixa d'água. Tendo essa caixa d'água, é o melhor reservatório para o criador, para o Aedes. Se você tivesse as pessoas sem caixa d'água, todo mundo bebendo água da torneira e com água tratada, parte dos problemas que nós temos de saúde pública seriam evitados. Então, você tem um problema de saúde pública, você tem uma questão que diz a cidade saudável, né? É uma cidade que você tem água, que você tem esgoto, que você tem as pessoas canalizadas, esgoto tratado, e isso, inclusive, trazendo poluição importante para os nossos rios. Então, hoje você tem aí um círculo vicioso que envolveu o processo de urbanização desordenada, injusta, porque você tem, as cidades são injustamente distribuídas em políticas públicas, e você não consegue visualizar um projeto estratégico para resolver isso, envolvendo a União, os estados e os municípios, pensando em investimentos maciços nessa área, que envolve, inclusive, hoje, tecnologia. E eu acho que fica aí, Papa, um desafio nosso, que temos discutido isso na Frente Parlamentar de Cidades Inteligentes, é que como é que nos próximos investimentos eles possam, inclusive, incorporar questões importantes envolvendo esse componente hoje da área química, da área de cidades inteligentes, para ampliar esse esforço nacional de universalizar o saneamento. Eu queria abordar essa questão dos investimentos, mas eu vou deixar para o segundo bloco. Nesse bloco, só rapidamente, que a gente está com pouco tempo, a gente falou da água, de que esse esforço está garantido, mas a gente ainda perde 31% da água tratada. A gente tem redes que a água tratada é perdida antes de chegar na casa das pessoas, e a gente tem regiões do país que estão sofrendo com períodos de seca e com falta d'água. A propósito disso, a gente está aumentando muito o número de caixas d'água por causa da falta d'água. Então, estamos vendo uma projeção ruim aí para a dengue. Como é que essa questão das redes de perda de água, deputado Zé Paulo Papa, rapidamente? Esse é um tema dos mais importantes dentro do setor de saneamento. Quer dizer, combater, reduzir perdas de água requer investimentos permanentes, aqui e em qualquer lugar do mundo. O que o Brasil faz hoje? Ele faz o investimento, qualquer cidade, estado, consegue o recurso para o investimento, constrói a rede, leva a água tratada à casa das pessoas e depois essa rede
permanece sem manutenção constante como é necessário. E o Brasil precisa, portanto, para combater, para reduzir perdas, é necessário, especialmente em momentos aí de crise hídrica, como nós verificamos em São Paulo, na região Nordeste, em outras regiões, é preciso que o país ofereça, o governo brasileiro ofereça uma linha de financiamento específica para investimentos de combate e de redução a perdas. Não existe isso hoje. As empresas que fazem esse tipo de trabalho fazem com recursos próprios ou vão buscar financiamentos externos, né, em Banco Mundial, Banco Interamericano, Banco Japonês, enfim. O Brasil não estruturou ainda, e essa é uma área que precisa ser ativada, e nós estamos trabalhando isso, não estruturou um programa de financiamento, seja para municípios, seja para as grandes companhias estaduais, para que elas possam investir permanentemente no combate a perdas. Do contrário, a perda explode, né? Deixando naturalmente a rede em funcionamento, a tendência é que as perdas aumentem ainda mais no país. O deputado João Paulo é de um estado que passou por um período de seca. Agora o senhor é de um estado que vive com a seca. Que vive com a seca e que está no período mais crítico. 5 anos de seca, Fortaleza. Não, só reforçando essa colocação do deputado Papa, Fortaleza, agora sem fazer racionamento, mas só com políticas de combate ao desperdício e de racionalidade, conseguiu economizar 20%. Então, você percebe que na hora que na realidade, há uma cultura no Brasil de que nós temos muita água. Isso eu acho que termina ficando, isso foi uma coisa que foi materializada. Primeiro porque a energia que a gente consome vem da água, então as pessoas acham que a gente tem muita água. Depois, o processo de urbanização foi se dando progressivamente e foi se conseguindo dar conta da quantidade de água. E o fato é que há um desperdício grande. Então, eu concordo com o Papa, eu acho que nós precisamos articular melhor essas políticas. Eu inclusive, estou entrando com uma PEC, criando o Sistema Nacional de Segurança Hídrica, porque a cultura nossa de organização na questão hídrica, por exemplo, é muito ligada às bacias, das grandes bacias, mas não há um sistema articulado nacionalmente. Quando nós tivemos, eu acho que o grande alerta disso foi a situação da seca em São Paulo, com a falta de água em São Paulo. Aquilo criou, mas a própria União não sabia do que estava acontecendo em São Paulo, e muitos municípios não sabem. Então, nós precisamos pensar no Brasil, e para mim eu acho que a experiência importante e exitosa nesse processo de articulação interfederativo é o SUS, que você define as responsabilidades da União, dos estados e dos municípios, num processo articulado tripartite. Então, nós precisamos também pensar nisso. E quando você pensa nisso, e você pensa uma política pública nacional, você começa a definir as responsabilidades da União para o saneamento, a responsabilidade dos estados para o saneamento, a responsabilidade dos municípios e a participação da sociedade. Nós precisamos da participação da sociedade nisso. Dos empresários, que são grandes utilizários, eles utilizam água e precisam de água para suas indústrias, mas eles também são responsáveis por dejetos da própria indústria. Então, nós temos que envolver o setor produtivo, nós temos que envolver o movimento social, que está organizado dependendo da necessidade de saneamento, que muitas vezes vão para a rua reivindicar, lutar por saneamento. Precisamos envolver as 3 instâncias do poder executivo, envolver o parlamento, ou seja, envolver as câmaras de vereadores, a Assembleia Legislativa, o Congresso Nacional, debatendo isso. Nós precisamos pensar isso como um projeto estratégico de nação. Enquanto a gente não pensar isso como um projeto estratégico de nação, nós vamos ficar um empurrando para o outro e se lamentando de não ter feito a universalização do saneamento, que é uma coisa fundamental no processo civilizatório contemporâneo. A gente volta daqui a pouco. O Câmara Debate está de volta. Hoje nós estamos discutindo o saneamento básico com os deputados João Paulo Papa, do PSDB de São Paulo, e o Dorico Monteiro, do PSB do Ceará. Deputados, a gente estava falando da questão de investimentos. Hoje, as empresas públicas, que hoje são basicamente responsáveis pelo saneamento, estão em crise, basicamente quebradas. O governo federal tem a proposta do BNDES de fazer parcerias público-privadas, de investimento do capital privado, de privatização das empresas. Como é que o senhor vê essa proposta, deputado Odorico? É uma solução? Eu acho que parte
eu acho que é uma iniciativa importante se debater e discutir. Eu insisto que também isso não pode ser uma política, digamos, achar que vai resolver todos os problemas. Primeiro nós temos que pensar num projeto estratégico. Depois eu acho que é importante envolver os trabalhadores também, inclusive eu já fui procurado por vários sindicatos que estão preocupados, achando que essa privatização pode trazer prejuízo, e isso é importante envolver as atuais companhias que já existem. Eu acho que para os investimentos, várias modalidades de parceria público-privado têm sido exitosas no Brasil em várias áreas, então eu acho que é uma coisa que a gente pode ter abertura para isso. Agora, isso não pode ser uma coisa, digamos, isolada ou como uma válvula de escape para uma crise. Isso tem que estar dentro de uma política nacional estruturante do processo de organização urbana das nossas cidades. Temos que pensar nisso. Eu vou só para concluir aqui, nós hoje, por exemplo, estamos discutindo no Ceará, dentro da perspectiva da transposição do Rio São Francisco, o que nós estamos chamando da sustentabilidade das bacias receptoras. Porque você tem rios, que hoje são rios secos, que tem água 1 a 2 meses por ano, que com a chegada da água do São Francisco, vão passar a ser rios perenes. Esses rios passam dentro de municípios que não têm saneamento. E todo o esgoto, todos os dejetos e toda a falta de saneamento vai para os rios. Então nós precisamos agora ter uma política de saneamento para as cidades que ficam nas bacias receptoras do Rio São Francisco. Então essa política é fundamental dentro de um projeto estruturante do país. Não pode ser políticas pontuais, focais. Muito bem. Deputado João Paulo Papa, como é que o senhor vê essa questão do capital? Quer dizer, o poder público hoje não tem dinheiro para manter, para fazer todo esse investimento, né? Nos últimos anos já investiu metade do que era necessário. Como é que o senhor vê essa questão, essa proposta do governo, dessas parcerias, programa de parceria de investimentos do BNDES? Primeiro, concordando com o que foi colocado pelo deputado Odorico, nós não temos uma solução mágica no Brasil, pelo menos é a minha opinião e de muitos que atuam no setor, para resolver todos os problemas do saneamento brasileiro. Nós temos situações, particularidades regionais, nós temos municípios com pouco mais de 1.000, 2.000 habitantes, nós temos grandes capitais com milhões de habitantes, nós temos estados que estão muito bem resolvidos. Eu vou citar 3 exemplos aqui: São Paulo, Minas Gerais e Paraná. As companhias, o modelo atual de companhias estaduais atendendo a maior parte da população, especialmente em regiões metropolitanas, e outras cidades fazendo seus próprios serviços, alcançaram resultados excepcionais. Portanto, ali a solução é diferente nesses estados do que estados mais atrasados que não tiveram capacidade de investimentos e que o próprio setor privado poderá não se interessar em investir para resolver o déficit de saneamento, porque o sistema não é economicamente, vamos dizer assim, viável. O diagnóstico todos temos, né? O setor tem, a Câmara, o Senado, a Comissão de Saneamento que funciona na Câmara tem o diagnóstico do serviço do setor de saneamento no Brasil. Agora, as soluções, elas devem considerar particularidades regionais, particularidades econômicas de cada estado ou de cada região. Passam por várias alternativas. Estimular o setor privado a participar mais é importante, e isso talvez o PPI dê continuidade e resolva. O governo continuar no seu programa de investimentos públicos para apoio aos municípios que não são viáveis para a iniciativa privada é fundamental. Apoio aos municípios, inclusive não só financeiro, apoio técnico a pequenos municípios é fundamental, e é uma política de Estado. Ela tem que ser provida pelo Estado, pelo Ministério das Cidades. Isso tudo está em discussão nesse momento. Veja, Vânia, nós temos 7 ministérios no Brasil cuidando de saneamento. Além do Ministério das Cidades, há outros 6 ministérios, até o Ministério da Saúde cuida de saneamento hoje, através da FUNASA. Esse é um ponto importante. Há também uma iniciativa feita no Senado pelo senador José Serra e que tem sido apoiada por mim na comissão e outros parlamentares, de desoneração do setor. O governo brasileiro, nos últimos anos, desonerou vários setores da economia brasileira e não desonerou o saneamento. Quer dizer, uma matéria que precisa de dinheiro para investimentos, para expansão, para combate a perdas, enfim, para uma série de investimentos, e não teve nenhuma atitude, nenhum sinal, enfim, para desoneração. Ou seja, é um setor que paga muito imposto e é incapaz de investir em função dessa carga tributária excessiva. Então, há uma série de ações que precisam ser conjuntamente pensadas, porque o Brasil é um país muito diverso, né? A solução da privatização, que pode auxiliar, ou da participação maior do setor privado, pode auxiliar sim,
em alavancar maiores investimentos, ela não resolve os problemas mais graves, por exemplo, dos estados mais pobres e regiões que não têm capacidade de pagamento, inclusive, das tarifas. Os governadores precisam ser chamados também a esse projeto, né? Porque em muitos estados as companhias estaduais foram sucateadas com má gestão, indicações políticas, enfim, e aí a coisa não vai também. Então, eu acho que, concordando com o Dorico, nós temos que criar no Brasil um sistema nacional aos moldes do SUS, né, organizados, onde as contribuições e responsabilidades da União, dos estados, dos municípios fiquem mais claras, numa articulação, parceria efetiva, e aí sim o setor privado pode sim ser um apoio, mas ele não será, com certeza, a solução para todos os males do saneamento brasileiro. Muito obrigada, deputado João Paulo Papa. Muito obrigada, deputado Dorico Monteiro. O Câmara Debate termina aqui. Você pode rever ou compartilhar este ou outros programas na nossa página, câmara.leg.br/Câmara Debate. Nós também estamos no YouTube. Obrigada pela audiência e até a próxima.